É, pô, isso aí é uma coisa que eu não gosto de ficar falando só do Corinthians, mas é difícil a gente fazer jogos no estádio, né, Veloso? É difícil. Você fez muito com a TNT, né? Fiz o Paulistão agora. Não é diferente? É diferente. Você chegar lá no Palmeiras, ver a torcida do Palmeiras. Ele é clima do aquele final, clima. decisão, jogo Cara, importante. como é que um jogador de futebol tem que ter motivação pra isso? Souza. Não existe isso, né? Mas isso é importante. Isso aí não traz motivação, porque o cara que vai jogar um clássico como esse já tem que sair de casa para concentração motivado. Entender que é um jogo que para, né? São Paulo todo, né? Mas assim, isso é importante. Aqui quando a gente ia jogar no São Paulo, no Morumbi, a torcida fazia isso aí, quando a gente viu os caras ali, a gente falava, vixe, hoje vai ser fogo pro outro time. Cara, sabe a coisa que eu fazia quando eu jogava no Corinthians? E aí a gente chegava, porque o Corinthians acho que tem 14 títulos do Morumbi, se eu não estiver errado, né, na sua história. A gente chegava e tem o vestiário dos visitantes, que a gente sempre ficou dos visitantes. Que era né? pequenininho lá no que fundo. era pequenininho lá no fundo. Apertado. E aí não era vitrô, né, janela. Era aquele cimento pequenininho, furadinho, né? E aí a gente chegava, tipo, o jogo às 4, chegava umas 15 para as 2, né, Veloso? Mais ou menos isso, né? Uma hora e meia antes. Uma hora e meia antes, 2 horas antes. Aí você via aquele formigueiro chegando, sabe? A torcida do Corinthians viu, uau! Aí eu ficava lá fumando um baita de um cigarro, Marlboro, antes do jogo. Não faça isso. Não é legal fumar. Não é legal beber. Ainda mais antes do jogo, né? Mas eu fumava, o que eu posso fazer? Eu não vou mentir para as pessoas o que eu fazia e não vou fazer média aqui. Não vou fazer média aqui com ninguém. Né? E era uma coisa minha. Eu, o Ronaldo, a gente fumava. O Marcão não fuma, um monte de gente, tá tudo certo. Hoje o mundo mudou e os caras fumam. Vape. Os caras jogam vape, né? Então, talvez eu poderia ter corrido um pouquinho mais. Agora, quando você vê essa torcida chegar, mesmo eu ontem lá, se eu olhar aquilo lá da cabine da Amazon Prime, com o Galvão, cara, é muito bonito. É um sentimento nosso que as pessoas, vocês que não jogaram, vocês não têm esse sentimento. Não é um sentimento que vocês têm. Como torcedor, talvez vocês amem até mais. Não que eu, o Corinthians, né? Que nem o Veloso, o Palmeiras, o Rosinei, o Corinthians, o Souza, o São Paulo. Cara, mas é um sentimento de que você falou, pô, eu pude estar aí. É. Não é muito louco, Veloso? Cara, eu entrei... Não dá vontade de jogar? Dá vontade de eu já jogar. entrei no vestiário, eu amarrei a chuteira, pô, eu botei o calção. Eu, por exemplo, eu não gostava de conversar com ninguém antes do jogo. Eu ficava isolado, né? Ficava ali pensando nas jogadas, aquilo que o goleiro ia fazer, como que o goleiro ia armar a barreira, como é que eu ia conversar com o centroavante, conversava antes. Cara, quando você chega ali, você fala, cara, eu já tive ali. Não é legal, Veloso, Souza e também legal. Rosinei? Não, e a gente está trabalhando hoje no futebol, né, comentando o dia a dia, nos proporciona isso, né, a relembrar, a viver um pouquinho do que a gente passou ali de novo, por estar em campo, por estar num momento como esse, por acompanhar um jogo como esse, fazer parte da transmissão. Então é muito legal. Eu acho que isso aí faz com que a gente preencha um pouquinho o espaço que o futebol deixou dentro da gente, né? Porque realmente faz muita falta quando você para de jogar futebol. Por isso que quando nós somos contratados pelo Cezinha, pelo Serjão e por outros, mais pelo Cezinha e pelo Serjão. A gente vai nas cidades menores, que a gente... Aliás, eu tenho uma proposta para você que eu tinha esquecido, depois nós vamos falar sobre isso. Tá, eu vou, com você eu vou, Veloso. Eu só não vou na zona com você, que você tá muito pegador, hein? Não. Já passou. É. Agora é time Você pequeno. derruba eu, velho. Não, agora é time pequeno. Fala lá, time caseiro. É, time pequeno, só joga em Pequeno, casa. só joga em casa, velho. time Perde... Só joga em casa. Rosinei, qual o sentimento que você tem quando você vai no estádio, de você ver tudo isso, você que é muito mais jovem? Você tem quantos anos, Rosinei? Eu tenho 43, cara. 43, Souza? 46. 46, 5-6. eu tenho 5,9. Vou fazer 5,9 dia 9 de setembro. Cara, que sentimento gostoso que a gente chegou, né? Aonde a gente chegou, né? É um sentimento de gratidão, né, craque? Isso é verdade. Por tudo que Deus nos proporcionou, né, de chegar. É um privilégio também, né? Porque a porcentagem é mínima de jogadores que alcançam o alto nível, né? Jogar em time grande. Jogar em time grande, pegar uma torcida dessa é para poucos, né? Então é um privilégio muito grande e vestir a camisa do Corinthians para mim foi E você algo deve importante. muito à sua mãe, né? Muito Sua a mãe minha foi mãe. muito importante. Minha mãe foi muito guerreira, né? Ela sozinha criou
11 filhos, né? Quanto? 11. A sua mãe gostava igual o Veloso, hein? Tinha um time Sua mãe de foi futebol, guiaca, hein? Não, A sua mãe gostava, hein, Dinei? Gostava, hein, do negócio, hein? Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, craque. Então ela teve que se virar nos 30 ali, mas foi guerreira e graças a Deus a ela eu consegui. Parou, né? Parou. Tá namorando, a velhinha? Não, agora nem Arranja namorado pra ela, ô Dinei! Mas já namorou demais, não precisa mais não, É cara. mesmo? Então tá bom, Dinei.